Louvado seja o Senhor pela oportunidade de estarmos diante da palavra de Deus. Continuamos nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos hoje dando início ao capítulo 4. Antes de nós entrarmos exatamente no capítulo 4, importante nós termos o contexto, porque o capítulo 4, o quarto se desenrola ou se desenvolve dentro do evento relatado no capítulo 3. Se os irmãos quiserem acompanhar, nós vamos olhar aqui o primeiro versículo do capítulo 3, diz assim, né? Então, Atos 3, 1. Pedro e João subiam ao templo para oração na hora nona. Versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aí nós sabemos que Pedro e João, em nome do Senhor Jesus, eles olham para este homem e exercem ali um milagre, né? Este homem, ele é curado. O versículo 10 diz assim: E reconheceram ser ele, o 9, então vamos ver o 9. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, e por isso que lhe acontecera. Aí o versículo 11 diz o que este homem que fora agora recém-curado, o que ele faz? Versículo 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Aí Pedro tem uma atitude diante desse aglomerar de pessoas. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, aí Pedro começa o discurso ou a pregação dele, que vai até o versículo 26. Então, Pedro, diante deste evento, né, deste fato que acontece após a cura do coxo, né, que também era um mendigo, que mendigava ali diariamente, e ele é curado, ele permanece com Pedro e com João, e eles estão no sacrifício da tarde ali dentro do templo, né, e há uma multidão que, diante do milagre, se ajunta, e Pedro fez esse discurso ou essa pregação, né, enfatizando a messianidade de Jesus, enfatizando Jesus ser o santo, o justo, Jesus ser o autor da vida, que Jesus fora ressuscitado por Deus, que os judeus haviam crucificado Jesus, mas Deus o havia ressuscitado. E quando Pedro, se os irmãos quiserem olhar no versículo 15, né, do capítulo 3, ainda dentro desse contexto, destarte, né, significa assim, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aí o versículo 16, pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Então, Pedro faz, acompanhado de João, uma pregação intensa, transparente, verdadeira, revela que os judeus haviam matado a Jesus, mas que Deus o ressuscitara, sendo este, né, glorificado por Deus, porque era santo, justo, e o próprio Pedro diz, né, que no versículo 15 que nós lemos, que ele era o autor da vida. Agora o versículo 4, irmãos, perdão, o capítulo 4, nós vamos entrar então no texto de hoje, nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus,
ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, após essa pregação poderosa, essa pregação profunda de Pedro, que Pedro... Importante a gente lembrar, né, irmãos? Jesus acabara de ser morto, ressuscitado, os discípulos estavam vivendo em Jerusalém uma situação que eles nunca antes viveram, porque eles não tinham mais a presença física de Jesus, e eles estavam, então, desde o dia de Pentecostes, que se cumpriu o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo fora derramado sobre eles, e aquelas 16 nações que estavam reunidas ali em Pentecostes, sendo todos judeus, mas que viviam nessas 16 regiões mencionadas ali no capítulo 2, Pedro faz o seu primeiro discurso, a sua primeira pregação, e nessa primeira pregação do capítulo 2, ele já anuncia que Jesus fora ressuscitado. Então, é importante nós olharmos para esse contexto e entendermos o que está acontecendo aqui. Pedro está diante do povo da antiga aliança que viu os milagres de Jeová serem realizados, acompanharam poderosamente o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor Jeová sobre eles, e que Moisés, os profetas, toda a lei, a antiga aliança, mencionava a respeito do Messias que haveria de vir. Então, este povo tem em seu conceito a vinda do Messias, a aparição do Messias. E Pedro, enfaticamente, começa desde o capítulo 2 a anunciar que Jesus era o Messias e que fora ressuscitado por Deus. Então, no capítulo 2, na primeira pregação, Pedro fala a respeito, se os irmãos, somente para referência, né, o capítulo 2, o versículo 24 diz assim, o 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E aí, no versículo 36, Pedro fala algo absolutamente inovador e algo que exigia muito em termos de ousadia, de intrepidez. Por quê? Porque no versículo 36 ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Pedro está dando nomes, está dizendo que Jesus, o Nazareno, ele é o Messias, ele é o Cristo. Não haveria mais necessidade alguma do povo judeu, o povo de Israel, a casa de Israel, aguardar um Messias. O Messias havia vindo na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é que Pedro, ele começa, então, no capítulo 2, depois tem a conversão dos 3.000, eles passam a viver a vida cristã ou a vida da igreja baseados, né, fundamentados em 4 pilares. Então, a vida da igreja, a vida cristã, a vida da assembleia, a vida corporativa tem 4 pilares: a doutrina, o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Esses são os aspectos coletivos da vida cristã. Toda assembleia, embora esse texto de Atos não seja um texto normativo que impõe normas, mas nós temos aqui a ação do Espírito Santo e como Deus levanta a primeira assembleia, estabelecendo ali os 4 pilares
que sustentam as assembleias até hoje, ou que devem sustentar. Uma assembleia saudável, uma assembleia que segue a direção do Espírito Santo, ela está apegada e segue somente o ensino bíblico, o ensino dos apóstolos. Ela vive uma vida de comunhão, ela entrega dons e recebe dons entre os membros dessa assembleia, membros de um só corpo. Então, nós somos e promovemos a edificação da assembleia à medida que os membros oferecem os dons uns para os outros. Então, doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir do pão, uma vez que nós cremos no Senhor e aguardamos a sua vinda, nós celebramos a ceia, partimos o pão, porque nós aguardamos a vinda do Senhor até que ele venha. Anunciamos a sua morte até que o Senhor venha. E o último item, o último pilar é a vida de oração, as orações coletivas, as orações realizadas coletivamente. Então, Atos 2 estabelece e mostra para nós como que uma assembleia deve se desenvolver. 4 pilares: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Pedro, então, segue no capítulo 3, junto com João, acontece a cura do coxo, e agora ele tem essa multidão, e ele fala à multidão que eles mataram a Jesus e Deus o ressuscitou, ou que Deus o ressuscitara. E no capítulo 4, quando eles estão nesse ambiente com os judeus, porque o coxo havia sido curado, essa multidão está em torno de Pedro e João. Então, os guardas, né, como diz aqui o capítulo 1, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por eles ensinarem a respeito da ressurreição dos mortos. Este grupo, que na verdade é o grupo que constitui quase que a totalidade do Sinédrio, lembrando que o Sinédrio era formado de 70 componentes, né, 71, e este grupo era formado por sacerdotes, por anciãos que eram os judeus mais velhos, mais sábios, que prestavam-se a aconselhar os sacerdotes também. Eles tinham os escribas, né, que eram os doutores da lei, que se empenhavam em interpretar a lei e ensinar a lei. E eles estavam, então, compostos neste grupo que é narrado no capítulo 1. Quando eles tomam conhecimento de que Jesus estava sendo novamente anunciado, porque todo o agir, né, toda a atitude do Sinédrio com relação a Jesus foi de matá-lo para preservar o poder, a autoridade do Sinédrio, afastá-los de um problema com os romanos, porque Jesus agora havia se declarado Senhor, ou seja, somente havia um Senhor naquela época que era considerado imperador romano, e Jesus começa a dizer que ele é o Senhor, que ele recebeu do Pai toda a autoridade, todo o poder. Então, o Sinédrio, especialmente, né, movido por inveja, também o texto de João nos diz isso, e querendo assegurar a sua condição de liderança, a sua condição de poder, eles articulam a morte de Jesus e finalizando a morte de Jesus, como nós sabemos, na mão de Pilatos. Mas agora, irmãos, surge novamente os apóstolos de Jesus, ou os discípulos de Jesus, anunciando que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado. E isso provoca novamente a ira, dispõe o Sinédrio novamente, movido em especial pelos saduceus. Os saduceus eram um partido dentro do judaísmo, ou uma corrente de pensamento dentro do judaísmo, em que a ideia de ressurreição não era aceita por eles. Eles somente se valiam da Torá no sentido mais restrito, a Torá como o Pentateuco. Eles valorizavam, então, a lei de Moisés e não tinham grande apreço pela lei oral, pela tradição oral, pelo Talmud, que
constituía-se, né, naquele grupo de interpretação a respeito da lei mosaica. Então, os saduceus, que dentro do Sinédrio constituíam-se dos aristocratas, a parte mais rica, mais influente, eles dominavam, inclusive sendo o sumo sacerdote também um saduceu. E eles, então, rejeitavam a ideia da ressurreição. Tinham outras distinções, não aceitavam a ideia da existência de anjos, não aceitavam a ideia a respeito da existência de espírito, então eles tinham uma divergência com os fariseus. Só que o ponto principal dos fariseus no que diz respeito à ressurreição é que os fariseus anunciavam, que também era um partido ou uma corrente dentro do judaísmo, anunciavam que a ressurreição seria algo no futuro, no porvir. E isso, então, não incomodava os saduceus. Mas agora os discípulos estão anunciando que a ressurreição foi inaugurada com Jesus e que ele vive e que ele está agora curando e que o coxo fora curado por meio do nome de Jesus. Irmãos, isso iria desestabilizar a autoridade, o governo dos saduceus e também do sinédrio, iria provocá-los, muito possivelmente, numa situação de conflito com Roma. E eles não queriam isso. Então, nós temos essa atitude que eles buscam Pedro e João, e por estarem no final do dia, né, lembrando que o milagre aconteceu no sacrifício da tarde, por volta das 3 da tarde, e normalmente os judeus procuravam encerrar as suas atividades, tanto religiosas quanto atividades comerciais, antes do anoitecer, sendo inclusive proibido o julgamento à noite. Nós sabemos que o julgamento de Jesus se deu à noite, o que comprova uma ilicitude, uma ilegalidade no ordenamento jurídico, e que, portanto, o julgamento de Jesus teria sido ilegal porque fora julgado à noite. Mas aqui, neste caso, eles tomam este cuidado de não levarem a julgamento Pedro e João, mantém Pedro e João presos, para que no dia seguinte comece o julgamento e eles sejam levados diante do sumo sacerdote no sinédrio. Mas interessante, irmãos, que no versículo 4, Lucas, que escreveu Atos, como nós sabemos, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz a menção no versículo 3 que Pedro e João foram presos, né? Foram recolhidos ao cárcere até o dia seguinte. Mas a ênfase que ele dá está no versículo 4, querendo dizer o seguinte: agora já era tarde, porque muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Lucas deixa de dar atenção onde eles foram conduzidos, de que maneira foram conduzidos, quem estava acompanhando eles presos, mas diz o seguinte: essa pregação que Pedro e João fizeram, ou provavelmente que Pedro era o principal porta-voz da palavra, acompanhado por João, essa pregação que foi motivada pela cura do coxo, que reuniu a multidão na porta do templo ali, e Pedro, então, faz esta pregação ousada, transparente, sincera, denunciando que eles haviam matado a Jesus. Aí o versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O que nós temos aqui, irmãos, é o Espírito Santo dizendo que quando a palavra é pregada, quando a palavra é ensinada, quando a palavra é dispensada, ela é poderosa para operar, para levar os homens à iluminação, ao arrependimento. E essa palavra pode ser acolhida, né? Essa palavra aceitaram, ela procede da palavra fé, né? A palavra fé no grego é pistis. E essa palavra aqui, eles exerceram fé, acolheram a palavra, como diz também em Tessalonicenses, que eles ouviram a palavra e acolheram com fé a palavra. Eles ouviram e creram, ouviram e acolheram. Como é importante nós estarmos conscientes a respeito disso, irmãos.
A palavra de Deus, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada. E o modelo que Pedro estabelece, ou os itens que Pedro estabelece, nos capítulos 2, 3, e nós vamos ver como ele vai fazer aqui no capítulo 4, mostra Jesus como um homem vindo para salvar o seu povo dos seus pecados, para ser aquele que receberia sobre os seus pecados, sendo aprovado por Deus. Este Jesus é morto. Este Jesus, morto pelos homens, ele é ressuscitado por Deus e é estabelecido como Messias, como o Senhor, como o Salvador. E quem crê nele e se arrependendo e confessando os seus pecados, sendo batizado no nome de Jesus, alcança a remissão de pecados. Esta pregação viva de Pedro, poderosa, porque anuncia a ressurreição, ela leva mais 2.000 pessoas a crerem no Senhor. Primeira pregação de Pedro e os 11, de Atos 2, coloca 3.000 homens sendo convertidos, fora mulheres e crianças, e aqui nós temos também mais 2.000 homens sendo convertidos. Então, muito provavelmente, em pouco tempo, a Assembleia de Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, contava com cerca de 8.000, 10.000 membros. E isso aconteceu por quê, irmãos? Porque a palavra foi ensinada, pregada corretamente. A pregação do Evangelho não pode, em hipótese nenhuma, irmãos, substituir. A pregação do Evangelho não pode, em momento algum, ser substituída. Ela precisa. Os irmãos estão ouvindo? Teve uma interrupçãozinha. Voltou, mas agora estão ouvindo? Sim. Tá bom. Então, nesse contexto aqui, irmãos, é que nós somos ensinados pelo Espírito Santo o poder da pregação da palavra de Deus. Se nós seguirmos agora, né, olhando como nós devemos dar atenção à pregação da palavra, e nós não devemos ter pressa em anunciar o evangelho, mas nós devemos dar na pregação, ou trazer na pregação, os elementos necessários para que a pessoa possa crer corretamente. Nós temos o texto de Romanos 10, de 13 a 17, um texto muito conhecido dos irmãos. E eu vou rapidamente trazer os versículos 14, né, o 13, a partir do 13, porque às vezes nós que estamos em contato direto com as pessoas, anunciando, pregando o evangelho, nós sermos fiéis na pregação do evangelho. Romanos 10, 13 a 17 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vejam, irmãos, que a pregação do evangelho, ela tem uma carga, ela tem um conjunto de doutrinas, de ensinos a respeito da pessoa de Jesus que não pode ser negligenciado. Nós não podemos falhar na educação, no ensino das pessoas que nos ouvem, porque a pregação é a maneira de salvação que Deus estabeleceu. Claro que a pessoa pode ser salva lendo a Bíblia, mas porque ela vai estar lendo a palavra de Deus. Nós que anunciamos a palavra de Deus, devemos ser fiéis em trazer os elementos, a carga da pregação do Evangelho. Como que alguém pode invocar o nome de Jesus se não ouviu a respeito de Jesus? E como que pode, se não for pregado,
se não for explicado o que o Senhor fez, a sua obra, Jesus encarnado, o Verbo encarnado, Jesus sendo aprovado por Deus, o homem na condição de pecador, se nós não falarmos a respeito da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, que Cristo foi entronizado, como Pedro falou também no capítulo 3. Este Jesus, ele ascendeu, foi colocado à destra de Deus Pai, mostrando a entronização, o governo. Então, há uma responsabilidade muito grande de quem prega. Por isso que o Senhor precisa de pregadores. O texto é muito claro. E como ouvirão se não há quem pregue? A igreja é construída de pregadores e pregadoras. O nosso falar com as pessoas, seja num grupo pequeno, num grupo grande, individualmente, constitui uma pregação. O que é a pregação? É a intencionalidade, a intenção de ensinar a respeito da condição do homem e da salvação posta em Jesus Cristo. Isso Pedro vem trazendo para nós e falando claramente a respeito disso. Queria seguir agora com os irmãos para o versículo 5. Diz assim: no dia seguinte, Atos 4, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então, eles foram presos, passaram a noite presos, um dia foram levados ao Sinédrio, e ali estavam diante de Anás, que tinha sido já sumo sacerdote, mas que exercia ainda um poder muito grande, a ponto de ele ser visto como um sumo sacerdote vitalício, ou até a sua morte. Embora ele tivesse sido deposto pelos romanos, mas ele tinha lá a intenção de manter na sua família o poder do sacerdócio e na verdade, na condição de sumos sacerdotes. Então, o seu genro, que é Caifás, que foi quem promoveu o julgamento do Senhor, junto com Anás, mas foi Caifás que estava como sumo sacerdote naquele ano. Então, aqui, Lucas relata para nós que houve uma preocupação muito grande dentro do Sinédrio, porque eles imaginaram que teriam posto fim a Jesus quando o mataram, mas os seus discípulos agora estão novamente atormentando, estão novamente causando alvoroço, atormentando para eles, né, irmãos? Evidentemente que cumprindo o propósito de Deus. Desculpem aí, não entendo de modo equivocado. Então, eles estão provocando essa aglomeração, essa situação de desconforto ao Sinédrio. Eles se reúnem, trazem os dois e colocam, né? Os irmãos sabem que eles se assentavam num plano mais elevado e colocavam aqueles que iriam ser arguidos, né? Indagados, abaixo e diante deles, de modo que eles ficavam olhando para a composição principal do Sinédrio, olhando principalmente para o sumo sacerdote. E aí eles perguntam: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Irmãos, o Sinédrio era a corte máxima da casa de Israel. Dentro da nação de Israel, o Sinédrio era o órgão máximo para julgar as questões ligadas à lei, as questões ligadas à tradição do povo, à tradição oral do povo, e essas questões, assim chamadas questões religiosas, elas eram trazidas ao Sinédrio. A palavra final era do sumo sacerdote. E agora Pedro e João estão novamente diante desse Sinédrio que condenaram Jesus e que enviaram Jesus a Pilatos. Agora imagina, irmãos, há poucos dias, Pedro e João acompanharam muito perto
a morte de Jesus, a prisão de madrugada, quando ele foi levado, eles entraram, inclusive, na casa do sumo sacerdote, depois conseguiram acesso ao pátio do templo, e então eles tinham a dimensão do que estava sendo preparado ali para eles. O mesmo grupo, a mesma corte, o mesmo tribunal estava diante deles agora. Lembrando as palavras de Jesus: se odiaram a mim, que sou o vosso mestre, quanto mais a vós. E agora eles se colocam como não mais, aspas, né? Há poucos instantes eles estavam sendo aclamados pelo povo. Agora eles estão numa condição de investigados, averiguados. O glamour existente lá fora, por serem os promotores, os instrumentos do milagre, num instante, isso muda. E eles agora passaram uma noite presos, e estão agora diante do Sinédrio, e são indagados. Se nós que somos a autoridade máxima de Israel, não demos poder para vocês, não demos autoridade, não permitimos vocês falarem em nosso nome, vocês estão agindo em nome de quem? Qual é a autoridade que estabeleceu vocês para fazerem isso? Aí o versículo 8, irmãos, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Antes de começar novamente a sua pregação, o seu discurso, Lucas, guiado pelo Espírito Santo, enfatiza a condição de Pedro. Pedro está tomado pelo Espírito Santo, está completo pelo Espírito Santo, está cheio. O seu coração está cheio do Espírito, a sua mente cheia do Espírito, o seu espírito cheio do Espírito, a sua alma cheia do Espírito. Porque, irmãos, não é difícil nós percebermos porque Pedro tinha esse estado. Porque ele estava vivendo plenamente a vida diária que os irmãos de Jerusalém estavam tendo. Doutrina, ensino, comunhão, partir do pão e orações. Isso o colocou numa condição absoluta de estar cheio do Espírito Santo. O que nos mostra sempre um caminho para o qual nós podemos nos encher do Espírito. Se eu ou os irmãos estamos vendo que há aridez, que há sequidão, que não há plenitude, que nós não estamos cheios do Espírito, há um caminho que deve ser trilhado por nós. Voltarmos à palavra de Deus, à doutrina, ao ensino da palavra. As minhas palavras são espírito e são vida. Crente cristão que não lê a Bíblia vive uma fraqueza espiritual permanente. É o irmão que permanentemente se condói, é o irmão que permanentemente murmura, lamenta, se sente sempre desprezado. A ausência da palavra de Deus que frustra a vida cristã, que impede a plenitude da comunhão com o Senhor, tem nesses 4 pilares da vida cristã sua causa. Ausência de entrega, de leitura, de estudo da Bíblia. A falta de comunhão entre os irmãos. Irmãos, nós devemos cada vez mais nos empenharmos para estarmos juntos com os irmãos. Seja nas reuniões já estabelecidas ao longo da semana, e nós devemos nos empenhar. As irmãs têm reunião de segunda, de terça, online. Quarta-feira nós temos grupos que se reúnem presencialmente, grupos que se reúnem online. Quinta-feira temos reunião online de oração. Sábado nós temos esse tempo. Domingo nós temos a ceia presencial. E afora essas, nós devemos sempre nos cercar dos irmãos. E por que Pedro, então, está cheio do Espírito? Porque há nele doutrina, há o ensino, a comunhão, ao partir do pão, há orações.
E aí, no versículo 9, o que é dito? Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse enchimento do Espírito, essa ousadia que Pedro teve, que manifestou, irmãos, também é o cumprimento do que Jesus havia dito a eles, que eles seriam levados diante de príncipes, seriam levados diante de reis, seriam levados diante de sinagogas, e que eles não deveriam se preocupar, porque o Espírito Santo haveria de falar por meio deles. Então, quando o Espírito encontra um homem que tem a palavra habitando nele ricamente, em que a palavra está permeando, que a palavra está conduzindo o pensamento, está conduzindo a alma, está conduzindo o coração, o Espírito Santo suscita, o Espírito Santo traz a memória, e ele vos fará lembrar a respeito das coisas que vos tenho ensinado. Um pregador da palavra de Deus deve ser um homem, uma pregadora da palavra de Deus deve ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa suscitar, trazer a palavra e anunciar a palavra e dar interpretação e dar revelação a respeito da palavra. Alguém que conhece muito pouco a palavra de Deus tem pouca utilidade diante do Senhor. Há ressalva? Sim. Há exceção? Sim. Mas nós não lemos a Bíblia pela exceção, porque a exceção é uma obra de intervenção do Senhor exclusiva para uma situação. Então, quando a Bíblia diz assim, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Colossenses 3,15, a palavra precisa habitar. Nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos orar. E na pregação, durante o tempo que Deus está nos usando para ensinar, para conduzir alguém ao Evangelho, Deus vai trazendo pelo Espírito Santo os versículos lembrados. E Pedro está agora, então, cheio deste poder, irmãos, dizendo para o Sinédrio, que condenou a Jesus, que eles crucificaram a Jesus, o Nazareno. Irmãos, pense com você diante do Senhor. Você teria essa ousadia, essa intrepidez de falar dessa maneira? Você se colocaria em risco por causa do Evangelho? Por causa do nome de Jesus? Você se colocaria em risco a sua integridade? Uma condição, uma benesse, um privilégio por falar o nome de Jesus e anunciar com intrepidez? Veja o que Pedro vai dizer. Vamos seguir o versículo 11 e 12. Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro se volta para eles e diz ao Sinédrio, aos anciãos, aos saduceus, aos escribas, vocês o crucificaram. Este Jesus que vocês rejeitaram, este Jesus que vocês crucificaram, ele foi essa pedra rejeitada por vós, os construtores. Pedro está dizendo o seguinte: seria os sacerdotes os responsáveis pela edificação da casa de Israel, ou, perdão, da casa de Deus junto ao povo de Israel?
Eles eram incumbidos. O serviço sacerdotal era para levar o homem diante de Deus e era para ministrar a palavra de Deus ao seu povo. Os sacerdotes foram estabelecidos com essa finalidade. Eles eram os construtores. Mas diante da pedra principal, a pedra angular, a pedra de fundamento, onde se lança o alicerce para construir todo o edifício, eles rejeitaram. E Pedro coloca isso, irmãos, e essa questão da pedra ser Jesus, ela é mencionada em Salmo 118, 22, que é o texto que Pedro está dizendo, né? Pedro, quando fala neste versículo 11, essa pedra rejeitada, ele está fazendo menção a Salmo 118, 22. Vou ler para os irmãos. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Esse ensino dos apóstolos, de Pedro, de que Cristo é o fundamento, a pedra angular, é visto na sua primeira epístola, um texto também conhecidíssimo nosso, eu vou ler pela importância. 1 Pedro 2, 4 a 8, os irmãos quiserem anotar. 1 Pedro 2, 4 a 8. Chegando-se para ele a pedra que vive, 1 Pedro, capítulo 2, 4 a 8. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, veja bem o que Pedro está dizendo. Quem crê na pedra, quem crê que Jesus é o fundamento, a pedra angular, a pedra preciosa, a pedra eleita, que ele é o santo, que ele é o justo, que ele é o Senhor, que ele está à destra do Pai, que ele foi exaltado, que ele é o ungido Messias. Quem crê em Jesus dessa maneira, isso é uma preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal e angular. Mas para vocês, os descrentes, é a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Então, aqui nós temos o apóstolo Pedro, já na sua epístola, já muito próximo de deixar o seu tabernáculo terrestre, como ele diz, o tabernáculo terreno. Ele diz, olha, Jesus é a pedra angular, é a pedra preciosa, para os que creem. Para quem não crê, é a pedra de tropeço, é a pedra que vai destruí-lo, é a pedra que ele será esmagado por ela, se referindo a outros textos da Escritura. É a pedra que o homem tropeça. Quantas pessoas hoje, irmãos, tropeçam em Jesus? Quantos ensinos hoje existem ignorando que Jesus é o Messias, o Salvador? Ignorando a graça de Deus em dar a Jesus como Cordeiro, para que o homem possa simplesmente, entre aspas, crer em Jesus e experimentar salvação, e não ter que realizar obras de aperfeiçoamento, para que possa, então, se tornar digno de ser salvo. Pedro, em sua carta, diz: para quem crê, é a preciosidade. Para os descrentes, é a pedra de tropeço. A humanidade tropeça em Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas não têm problema algum em dizer ou falar a respeito de Deus.
Mas a pregação do evangelho, irmãos, tem um centro. Pedro nos ensina que a pregação, ela é cristocêntrica. Jesus é o centro da pregação. Você, ou se alguém não quer ter qualquer tipo de perseguição, fale somente de Deus. Fale que Deus ama todos, que Deus é bom com todos, que Deus vai resolver o problema de todos. Mas traga Jesus como o Senhor, como o Salvador, como aquele que viveu a vida humana, que morreu pelos pecados dos homens. Diga que as pessoas são pecadoras. Diga que não há um justo sequer, porque todos pecaram. Diga que Jesus virá na sua segunda vinda como juiz. Diga que Jesus que está ressuscitado. Diga que Jesus fez milagres. Até mesmo, irmãos, hoje, dentro do assim chamado cristianismo, ou seja, todas as formas e correntes que se baseiam, aspas, na palavra de Deus, há aqueles que trazem um ensino liberal, em que colocam até mesmo em dúvida os milagres de Jesus, e diluem os milagres de Jesus, e tentam lidar com Jesus, o Jesus no seu aspecto dentro da história, e não na ressurreição, e não no senhorio. Jesus, o Messias, Jeová, o Salvador, veio em carne. Por isso que João diz assim, provem os espíritos, questionando se Jesus veio em carne. Se Jesus, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, habitou, morreu e ressuscitou e hoje é o Senhor. Quando nós mencionamos a respeito da morte e ressurreição de Jesus, é onde há o tropeço das pessoas. Voltando para a gente caminhar num sentido mais da finalização. Então, no versículo 11, Pedro traz essa questão da pedra. E no versículo 12, irmãos, aí nós temos o Espírito Santo abundando em Pedro para dizer e focar exclusivamente em Jesus. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vejam, irmãos, essa questão é tão importante. Imagine dentro do contexto que nós estamos aqui, dos dias pós a morte e a ressurreição de Jesus, em que os judeus ainda tinham dúvida com relação à ressurreição do Senhor. Pedro agora deixa de falar a respeito de cura, deixa de falar a respeito deste homem que está acompanhando-os, deste mendigo que era coxo, que agora está curado. E Pedro se volta, e no versículo anterior ele chamou a atenção, dizendo o seguinte, né? Só queria rapidamente lembrar os irmãos do versículo 10. Tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel. O que Pedro vai falar agora, e que ele disse, né, em nome de Jesus Cristo, que vocês crucificaram e que está ressuscitado, é neste nome, é esta pessoa, é este o escolhido que salva. Pedro está dizendo, prestem atenção no que eu vou dizer. Todo Israel precisa saber disso. Não somente o Sinédrio, não somente vocês que estão aqui, mas todo o povo de Israel precisa saber. Que há um único que pode dar salvação ao homem. Não é mais uma questão de cura miraculosa, de cura física. É a questão mais profunda que envolve o homem. Pois todos estão condenados, até que venham a crer no Salvador Jesus Cristo. E Pedro, então, agora apresenta a salvação de uma maneira absoluta, numa maneira totalmente clara. Abaixo do céu é uma figura idiomática que Pedro está usando aqui, ou seja, não há em qualquer lugar que se possa procurar a salvação. Ela está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que salva. Por isso que o nome de Jesus, né, que no hebraico é o nome de Josué, né,
significa Jeová, o Salvador, ou a salvação de Jeová. Deus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para judeus e para gentios, para todo aquele que nele crê. E Pedro está dizendo, não é um homem, não é uma questão de ser judeu, não é uma questão de pertencer a tal sinagoga, na linguagem de hoje. Não significa estar num grupo, numa igreja comumente chamada. Não é questão de pertencer a um ministério. Não é questão de estar debaixo de uma cobertura de alguém. Não é questão de andar com este, com aquele. A salvação está em um nome. E o nome se refere a uma pessoa. Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ó amado Senhor Jesus, nós te louvamos por isso. E aqui, irmãos, nós não vamos conseguir concluir, né, até o versículo 22. Eu quero colocar para os irmãos o versículo 13, porque diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo, versículo 14, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam-se entre si. O versículo 13, irmãos, traz para nós, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, algo que nós podemos aprender e nos estimularmos. Porque a maneira que Pedro trouxe o pecado do sinédrio diante deles, quando disse, vós o crucificastes, esta intrepidez, esta maneira livre, franca, aberta de falar, trouxe um temor naqueles que ouviam, em especial a cúpula do sinédrio. Porque eles olharam para ele e sabiam que eles eram iletrados e incultos. Qual é o sentido aqui de iletrados e incultos? Não é analfabeto. Não é uma questão de Pedro e João serem analfabetos. Tanto é que não eram analfabetos, porque nós temos as cartas e porque nós sabemos que o que está sendo dito aqui deles é que eles não tinham, ao contrário dos sacerdotes, um preparo em oratória, em retórica advinda dos gregos. Então, a maioria dos sacerdotes, por pertencerem à aristocracia, uma condição social alta, eles, em especial, irmãos, lembrando, os saduceus era a classe mais abastada dentro do judaísmo e, muito embora seja em menor número dentro do sinédrio, menor do que o número de fariseus, por terem mais poder, mais dinheiro, eles lideravam. E eles tinham essa oportunidade de serem instruídos na oratória, na arte da oratória, na arte da retórica. Eles tinham capacidade de argumentar, eles tinham capacidade de ensinar, eles tinham facilidade. E, por outro lado, quando falam também de incultos, tem o sentido de pessoas que não tiveram um ensino formal. Falando de ensino formal no sacerdócio, é que eles não foram instruídos diante ou aos pés dos rabinos, que eram os rabinos que exerciam o ensino costumeiro dentro do sinédrio. É uma maneira deles dizerem e não reconhecerem que Jesus era um rabino formal, formalizado, instituído dentro do sinédrio. Eles não reconheciam Jesus como um rabino que teria vindo da linhagem rabínica e que poderia, então, exercer essa condição como um rabino. Embora
o povo dizia que Jesus era um rabi, e que mesmo dentro do Sinédrio, nós sabemos que alguns divergiam disso e reconheciam a condição de Jesus como um rabi. Prova disso é Nicodemos, que quando procura Jesus à noite, se refere a Jesus como rabi. Rabi, sabemos que nenhum homem poderia fazer os sinais que tu fazes se não fosse da parte de Deus. Mas aqui, quando eles falam com Pedro e dizem assim, vocês são iletrados e incultos, eles estão dizendo, vocês não têm o preparo de sacerdotes, vocês não têm capacidade oratória, de retórica, e vocês não tiveram um rabino, um rabi, da linhagem correta para ensiná-los. Embora o texto que nós lemos diz que reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles conseguiam entender que Jesus tinha certa autoridade para ensinar, mas não davam o braço a torcer. Que se este ensino de Jesus fosse um ensino autorizado por Deus, eles deveriam o quê? Se dobrarem, se humilharem e se converterem à palavra dos apóstolos. Mas eles não fazem isso. Pedro, quando pregou inicialmente, em Atos 2, a multidão disse, o que faremos agora, irmãos? E Pedro diz, arrependei-vos e sejais batizados, para que os vossos pecados sejam perdoados. Aqui a preocupação deles não era com eles, com a palavra que viera a eles, mas o que eles fariam com esses que estavam agora com um homem curado ao lado deles, dizendo que Jesus havia ressuscitado e estava curando este homem. Eles precisavam fazer alguma coisa. Então, eu quero finalizar essa parte e vou aqui, peço para os irmãos aqui de 5 a 10 minutos, não vamos passar disso, para nós termos uma aplicação para nós hoje. Nós tivemos a leitura do texto, tivemos a explicação de contexto, a explicação do que foi este discurso, o que foi esta pregação, quais os elementos principais dela, mas como isto afeta ou deve afetar a vida nossa hoje como cristãos nesses dias. Irmãos, primeira coisa que eu queria colocar para os irmãos, a questão de ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, e ser usado para anunciar o Evangelho, não demanda um conhecimento intelectualizado, um preparo intelectualizado, mas exige um conhecimento bíblico, exige um conhecimento das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras. Se os irmãos repararem, nós não temos mais tempo aqui de lermos, desde Atos 2, a pregação de Atos 2, 3 e 4, Pedro, em todas elas, cita os profetas do Antigo Testamento, cita Salmo, cita Joel, faz menção de Moisés, faz menção de Samuel. Aqui nós vemos de novo ele fazendo menção do Salmo 118. Pedro, embora fosse um homem que não tivesse recebido a cultura ou o preparo mais nobre da época, ele, com pouco conhecimento e seu grau de alfabetização suficiente para ler e escrever, ele se tornou, ou ele foi usado por Deus da maneira que foi, sendo o apóstolo que é, tendo realizado o que realizou. Não porque ele foi preparado como um sacerdote, mas porque ele conhecia a palavra de Deus. E esta é uma demonstração da palavra para que nós, irmãos, nos dediquemos a conhecer a palavra de Deus e fazer com que ela habite ricamente dentro de nós. Nós devemos ser os primeiros que estão estimulando constantemente a leitura da palavra, a busca da compreensão, da reflexão, da meditação da palavra de Deus, tempo de oração. Os nossos encontros, nós devemos sempre ter um tempo para juntos meditarmos, pensarmos, ouvirmos uns aos outros com relação à palavra.
ter a comunhão na palavra dos apóstolos. Nós não precisamos, irmãos, ter cursado faculdade ou ser intelectualizado, ter cursos, mas nós não podemos desprezar o conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo não age sem a palavra de Deus em nós. O Espírito Santo só teve caminho com Pedro porque a palavra habitava ricamente. Evidentemente que não existia naquela época a separação entre capítulos e versículos, né? Isso é algo já do século XVI, quando se introduziu nos livros os capítulos, os versículos, né? Então nós temos facilidade para falar Atos capítulo 4, versículo 5, ou Salmo 118, versículo 15. Mas eles não tinham os capítulos e versículos, então eles mencionavam, como diziam os profetas, ou como diz Isaías, ou como diz o salmista. Mas eles tinham a palavra habitando dentro deles. E o Espírito Santo só pode conduzir um homem, um pregador, uma pregadora, alguém que ensina, alguém que está dedicado ao ensino, se ele estiver cheio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, nós temos da parte de Deus recebido dos mestres e profetas que Deus levantou ao longo da história da igreja, para que nós pudéssemos ter conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Nós temos, então, acesso a livros, nós temos, então, acesso a mensagens, a pregações, e que esses mestres e profetas, eles nos dão mais entendimento a respeito da palavra de Deus. O Espírito Santo habita em nós e ele disse que nos conduziria ao pleno conhecimento da verdade. E que, havendo, então, esses mestres e profetas, fazendo eles o ensino, nós devemos, então, julgar o que está sendo ensinado, discernir e reter o que é bom. São 2000 anos de história da igreja em que os assuntos mais árduos, os mais profundos, já foram debatidos, estudados. Nós temos uma produção literária sobre os assuntos absolutamente profunda, irmãos. E isso tudo disponível a nós. Qualquer pessoa que se detenha a buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras, que leia a Bíblia, medite, ore na Bíblia, e procure ouvir os mestres, os profetas, e procure conhecer o contexto, e procure conhecer a geografia da época, e procure conhecer por que é tão importante falar como suspira a corça, como falar do leito dos rios, do Neguev, do Monte Sião. Por que tantas vezes a menção? Se nós não conhecermos o contexto, se nós não conhecemos por que isso está sendo dito, nós temos um conhecimento reduzido. Então, irmãos, mesmo nós sendo pessoas simples, humildes, e o Salmo 119 diz, né, que a palavra de Deus ilumina, esclarece os simples. Acho que é Salmo 119, 105, depois a gente pode conferir. A palavra precisa ser estudada, a ponto de habitar ricamente em nós. Às vezes, eu desprezava, né, ou não tinha muita afinidade com a ideia de memorizar a palavra. Irmãos, se você tem a palavra memorizada, alguns versículos, se você tem a palavra habitando ricamente, o Espírito Santo pode te usar de uma maneira profunda. O Espírito Santo não tem como trazer um versículo que não está no seu coração, que você não conhece. O Espírito Santo não tem como avançar em alguém que não está dedicado a estudar a palavra. Então, nós estamos falando de duas coisas distintas. O estudo da Bíblia. A Bíblia, diferentemente do estudo dos mestres e dos profetas, não requer da nossa parte que nós julguemos a palavra, porque essa é a palavra de Deus. Nós só precisamos compreender a palavra, para entender a que a palavra está se referindo. Com relação a mestres e profetas, a livros, nós temos que ler, discernir, julgar e reter o que é bom.
O estímulo que eu recebi e quero que todos os irmãos tenham é que, se nós sabemos ler e escrever, nós podemos ser cheios da palavra de Deus. Nós podemos estar apegados à palavra de Deus, cada vez mais, usar seu tempo de almoço para ler a palavra de Deus, começar o dia lendo a palavra de Deus, que deve ser uma situação normal, ter a Bíblia, né, no celular e nós não usarmos a Bíblia no celular, a meditação, trocar sobre esse versículo que os irmãos pensam. Essa é uma situação que nós devemos prestar muita atenção. E com relação a isso, irmãos, há uma necessidade, ou quase que um desenrolar a respeito dessa questão. Por quê? Porque é conhecendo a palavra de Deus, a doutrina adequadamente, que uma fé adequada é gerada. E uma fé adequada gerada nos leva a ter uma prática, uma experiência adequada. Então, se nós formos negligentes na doutrina e nós atribuirmos somente a questão do Espírito, como que o Espírito vai usar alguém que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia? Ah, irmão, mas eu tenho que conhecer toda a Bíblia? Não. O que nós precisamos é ter a palavra de Deus diariamente nos alimentando. E nas circunstâncias que surgirem para nós, com intrepidez, porque nosso mestre é intrépido, Jesus é ousado, corajoso, Pedro e João, por terem o Espírito de Jesus, e nós também, por termos o Espírito de Jesus, temos ousadia e intrepidez. Ou seja, nós temos que ter transparência no falar. Nós temos que levar a palavra da maneira que ela é, para que a fé correta seja gerada pela doutrina correta. Então, doutrina correta gera uma fé correta, que gera uma prática correta. Às vezes a gente tem uma ânsia, e ouve muitas vezes assim, nós falamos de palavra prática. Irmãos, a palavra prática é resultado de uma fé sadia, que foi gerada por uma doutrina sadia. Agora estou acompanhando aqui o relógio, irmãos, pretendo em 5 minutos finalizar, mas gostaria de ter esse ponto passado para os irmãos aqui. Atos 18, 24 a 28, nós temos a questão de Áquila e Priscila que encontram com o Apolo, e eu vou ler para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui. Nesse meio tempo, Atos 18, 24 a 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Percebam. Apolo era eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele falava instruído no caminho do Senhor. Então, era alguém que conhecia o caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Um homem que falava, que conhecia, ensinava e pregava a respeito de Jesus. Agora, eu interrompi o versículo, né? O versículo continua dizendo, eu vou só retomar para os irmãos não perderem. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Percebam, irmãos, o que aconteceu aqui? Nós temos um irmão que conhecia a palavra, que era fervoroso, que sabia expor a respeito de Jesus, que sabia falar a respeito de Jesus, mas não conhecia o batismo de Jesus. Então, quando ele ensinava o batismo de João, que é o batismo de arrependimento. O batismo de Jesus é o batismo que traz a confissão de que Jesus é o Senhor e que ele se une a Jesus agora tendo a remissão dos pecados. Alguém batizado no nome de João permanece com os pecados, mas alguém que creu em Jesus e é batizado, ele agora se une, tem a união espiritual com o Senhor, a remissão dos pecados, e ele está, então, numa condição plena. Quem crer e for batizado será salvo. Mas Apolo só conhecia o batismo de João. O que levava Apolo a ensinar somente o batismo de João?
isso gerava nos ouvintes de Apolo uma fé defeituosa, que iria propiciar uma prática defeituosa. Áquila e Priscila chamam Apolo e ensinam Apolo adequadamente, fazem uma correção, para que a doutrina correta gere a fé correta e nos dê uma prática correta. 1 Tessalonicenses 3,10. Estou finalizando, irmãos. Orando noite e dia, 1 Tessalonicenses 3,10. Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Aqui Paulo fala de uma maneira retórica também, né? Ele faz uma pergunta indagando, né? Uma pergunta dizendo assim: olha, eu tenho orado muito para poder estar com vocês e reparar aquilo que falta na fé de vocês, certo? A compreensão do Espírito Santo trazida ao apóstolo Paulo com relação aos irmãos é que a fé ela precisa ser continuamente completada. Aqui não é somente um sentido de reparar porque é um defeito, um vício não crer, mas é aqui não há uma completude. Ela precisa receber mais virtudes. Ela precisa receber mais ensino da palavra de Deus. Ela precisa conhecer mais a doutrina, da sã doutrina, para que a fé ela se amplie, para que a fé possa, então, conhecer mais promessas, se apegar em promessas, conhecer mais como Deus trabalha, para que possa a fé gerar uma prática adequada. E aí termino, irmãos, com Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Ou seja, guardar é pôr em prática, que é viver, é experienciar. Começa onde, irmãos? Na leitura. Começa onde? Em ouvir. Ouvir a sua própria leitura, ouvir alguém pregando a respeito da palavra. Mas toda vez que alguém prega a palavra, os irmãos, nós precisamos discernir. Alguém que se levanta para falar em nome de Deus, seja ele quem for, a pessoa que você mais estima, um mestre muito profundo, que você admira a vida cristã, que você conhece e sabe que ele vive de uma maneira muito piedosa, quando ele expõe a palavra de Deus, ele precisa ser julgado e discernido no seu ensino. Queria concluir, então, irmãos, nós não conseguimos acabar o capítulo 22, sábado que vem nós vamos até o versículo 22, né? Mas aqui, do modo prático, irmãos, o que nós vemos? A pregação cristocêntrica, centro é o Cristo. A vida cristã, a vida corporativa cristã, está alicerçada em Cristo ser o Senhor, o Salvador. Nós pregamos a Jesus, não há um outro nome, nós não pregamos igreja, ministério, nós não pregamos homem, nós não pregamos campanha, nós não pregamos qualquer outra coisa, nós pregamos que a salvação está em Jesus Cristo e crer em Jesus, como diz as Escrituras. Por isso, se nós nos dedicarmos a servir ao Senhor, nós precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia, para ensinarmos corretamente, gerando uma fé adequada para que a prática seja adequada. E com isso aqui a gente vê que, porque Pedro e João estavam vivendo a doutrina, o ensino adequado, a fé que eles tinham estava sadia e a prática, a experiência deles era absolutamente correta e agradável ao Senhor. E termino aqui, irmãos. Pedro, nas 3 oportunidades, Atos 2, 3 e 4, 3 pregações. Uma para os judeus, que ainda não haviam falado que Jesus, não tinham conhecimento que Jesus havia ressuscitado. Pedro e os 11 ousadamente pregam que Jesus havia ressuscitado. Depois que Pedro fez um milagre, aí Pedro poderia se dar a uma vaidade, permitir uma soberba. Eu curei tal homem. E Pedro diz assim: por que vocês estão olhando para mim? Este homem foi curado pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus. É um ensino a respeito do nome de Jesus. É a pessoa de Jesus.
que salva. E depois, irmãos, Pedro já numa outra circunstância, em que está diante daqueles que poderiam prendê-lo, maltratá-lo, chicoteá-lo, como vai acontecer no capítulo 5, e até mesmo providenciarem a morte, muito embora o Sinédrio não poderia matar, mas poderia conduzi-lo para os romanos fazerem isso. Nessas 3 pregações, Pedro mantém Cristo como centro. Pedro é fiel em dizer que Jesus está ressuscitado, que ele é o Senhor, que ele é o santo, ele é o justo, é o autor da vida, e que não há salvação em nenhum outro nome, somente no nome de Jesus, sendo Jesus a pedra angular. Que isso nos estimule, irmãos. Que o trabalho seja um lugar para nós sermos pregadores. Que Deus levante homens e mulheres pregadores do Evangelho. Que nós sejamos esses que estão a todo tempo valorizando as reuniões, estar com os irmãos. Vamos tornar mais útil o nosso tempo, irmãos, alimentando a fé um dos outros. Vamos ter intrepidez, né? Eu até anotei o significado de intrepidez, irmãos. É o sentido de transparência e falar com liberdade. Vamos fugir dessa linha que hoje está no nosso meio, esvaziando o poder, o peso, a responsabilidade, o caminho estreito do Evangelho. As pessoas estão tirando que Jesus é a porta estreita, que para viver com Jesus tem que carregar a cruz todos os dias. Que nós sejamos fiéis na pregação para que a fé seja gerada de modo correto e que a prática, a experiência, a aplicação seja correta. E que nós sejamos estes homens e mulheres intrépidos, ousados. Que nós não temamos o nosso chefe, os nossos colegas de trabalho, claro que com sabedoria. Claro que com sabedoria. Sabedoria na maneira, no modo de como falar, de como apresentar. E que o discipulado, irmãos, termino aqui, o nosso discipulado, a nossa constante intenção de ensinar alguém nas Escrituras, nos traga uma responsabilidade de ensinar corretamente. Para que a fé seja perfeita, madura, completa e que isso gere um viver perfeito. Que Deus nos coloque como homens e mulheres cheios de intrepidez, cheios do Espírito Santo, alicerçados na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Deus seja louvado.